O efeito da alimentação na expressão dos seus genes, a chave epigenética para uma vida saudável. Você já ouviu que você é o que você come, certo? Mas e se eu te dissesse que o que você come pode decidir quem os seus genes escolhem ser? Essa é a proposta fascinante da epigenética alimentar, um campo da ciência que está revolucionando nossa compreensão sobre saúde, nutrição e longevidade. O que é epigenética? Antes de falarmos de comida, precisamos entender o palco onde tudo acontece, os genes. Seu corpo tem cerca de 20 a 25 mil genes, cada um com instruções específicas sobre como seu corpo funciona, da cor dos olhos à forma como seu fígado metaboliza gorduras. Mas esses genes não atuam sozinhos. Eles precisam ser ativados ou silenciados, como interruptores que ligam e desligam de acordo com o ambiente. A epigenética é justamente o estudo desses mecanismos de controle, como certos fatores externos, incluindo alimentação, estresse, sono e atividade física, influenciam quais genes serão expressos e quais permanecerão adormecidos. Pense nos genes como um piano, e a epigenética como o pianista que escolhe quais notas tocar. Alimentação, um maestro silencioso dos seus genes. A alimentação não muda o DNA em si, mas muda a forma como o DNA é lido e interpretado pelas células. Isso acontece por meio de processos epigenéticos como metilação do DNA, adição de grupos metil que silenciam ou ativam genes, modificação de histonas, proteínas que ajudam a enrolar ou desenrolar o DNA, regulando o acesso aos genes. RNA não codificante, moléculas que ajudam a ligar ou desligar a atividade de genes específicos. Cada refeição que você faz envia sinais moleculares para esses mecanismos. Os nutrientes, fitoquímicos e até toxinas presentes nos alimentos funcionam como mensageiros químicos, influenciando diretamente o destino funcional dos seus genes. Exemplo real: o caso das abelhas. Um dos exemplos mais famosos de epigenética alimentar vem do mundo das abelhas. Todas as abelhas fêmeas têm o mesmo DNA, mas a alimentação define seu destino. Se a larva é alimentada com geleia real, ela se transforma em rainha. Se não, será uma abelha operária. A dieta altera a expressão genética de forma tão intensa que muda a anatomia, fertilidade e longevidade. Se isso acontece com abelhas, imagine com você. Certos nutrientes têm poder especial sobre a regulação epigenética. Eles são conhecidos como nutrientes epigeneticamente ativos, e seus efeitos vão muito além da nutrição básica. O folato e a vitamina B12 participam da metilação do DNA. Baixos níveis podem levar à ativação de genes prejudiciais ou silenciamento de genes protetores. Fontes: vegetais verdes escuros, espinafre, couve, fígado, ovos, leguminosas. A colina é importante para o desenvolvimento cerebral e para a metilação saudável. A deficiência de colina na gravidez, por exemplo, pode influenciar a expressão de genes ligados ao cérebro do feto. Fontes: gema de ovo, fígado, soja. Os polifenóis são compostos bioativos encontrados em frutas, vegetais e chás que modulam a expressão de genes inflamatórios e antioxidantes. Um exemplo clássico é o resveratrol, presente na uva roxa. Fontes: frutas vermelhas, chá verde, cúrcuma, cacau, vinho tinto, com moderação. Ácidos graxos ômega 3 mostraram capacidade de modular genes relacionados à inflamação, doenças cardiovasculares e até humor. Fontes: peixes gordurosos, salmão, sardinha, linhaça, chia. O sulforafano presente nos vegetais crucíferos, esse composto tem um potente efeito desintoxicante e anticâncer via ativação de genes protetores, como NRF2. Algumas fontes: brócolis, couve-flor, repolho. Herança epigenética: a alimentação dos pais também conta. Você sabia que seus hábitos alimentares podem impactar seus filhos, mesmo antes de você pensar em tê-los? Estudos mostram que alterações epigenéticas causadas por má alimentação, obesidade ou exposição a toxinas podem ser passadas para gerações seguintes. Um famoso exemplo é o estudo do Inverno da Fome, na Holanda, onde filhos de mães desnutridas na gestação apresentaram maior risco de obesidade e doenças metabólicas décadas depois. Esse fenômeno se chama herança epigenética transgeracional. Em outras palavras, o que você come hoje pode afetar a saúde de seus netos. O que foi o Inverno da Fome? Durante o inverno de 1944 a 1945,
Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, os Países Baixos, Holanda, enfrentaram uma fome devastadora. O bloqueio imposto pelos nazistas resultou em uma escassez extrema de alimentos, reduzindo a ingestão calórica da população a cerca de 400 a 800 calorias por dia. Esse período ficou conhecido como Ongerwinter, Inverno da Fome. Afetou centenas de milhares de pessoas, especialmente nas áreas urbanas do oeste holandês. Mulheres grávidas foram expostas à subnutrição em diferentes estágios da gestação. Como o estudo foi feito? Décadas após a guerra, pesquisadores começaram a acompanhar os filhos nascidos de mães grávidas durante o inverno da fome, comparando-os com irmãos e outros nascidos antes ou depois daquele período. Eles queriam entender os efeitos da desnutrição gestacional sobre a saúde desses indivíduos ao longo do tempo. Principais descobertas. O estudo revelou consequências duradouras e até mesmo transgeracionais, mostrando como a nutrição materna impacta a expressão genética, epigenética, do feto. Aqui estão os achados mais importantes. Alterações epigenéticas. Filhos de mães desnutridas no início da gravidez apresentaram metilação diferente de genes ligados ao crescimento e metabolismo. Essas alterações podem silenciar ou ativar genes de forma permanente. Risco aumentado de doenças crônicas. Esses indivíduos apresentaram maiores taxas de obesidade. Também diabetes tipo 2. Doenças cardiovasculares. E esquizofrenia. Hipertensão. Transtornos de humor. Programação fetal. A fome materna programou o metabolismo do feto para um ambiente de escassez. Mas, ao nascerem em um ambiente pós-guerra com alimentação normal, houve um descompasso metabólico, contribuindo para doenças na vida adulta. Efeitos dependem do trimestre da gestação. A desnutrição no primeiro trimestre causou maiores alterações epigenéticas. No terceiro trimestre, os efeitos estavam mais ligados ao peso ao nascer e crescimento infantil. Efeitos transgeracionais. Há indícios de que os netos das mulheres grávidas durante o inverno da fome também apresentaram algumas alterações metabólicas, o que sugere transmissão epigenética para gerações futuras. Por que esse estudo é tão importante? O estudo do inverno da fome foi um dos primeiros a mostrar que o ambiente intrauterino pode moldar a saúde futura através da epigenética. Reforçou a teoria de Barker sobre a origem fetal das doenças adultas. Mostrou que genes não são destino, o ambiente pode influenciar profundamente sua expressão. Ajudou a consolidar o campo da epigenética nutricional, que estuda como a dieta influencia a regulação dos genes. Lições para hoje. Nutrição materna é crítica. A alimentação da gestante afeta não só o bebê, mas possivelmente gerações futuras. Programação metabólica é real. O corpo aprende a lidar com escassez ou abundância ainda no útero. Prevenção começa na gravidez. O anti-saúde pública deve focar em garantir uma boa nutrição pré-natal para prevenir doenças crônicas. Epigenética e doenças crônicas. Muitas doenças crônicas têm forte componente epigenético e, portanto, potencialmente reversível com mudanças alimentares. Exemplos: câncer. Certos genes supressores de tumor podem ser silenciados por maus hábitos alimentares, mas reativados com compostos como sulforafano e EGCG, chá verde. Diabetes tipo 2. Dietas ricas em açúcar podem ativar genes ligados à resistência à insulina. Doença cardiovascular. Gorduras trans, excesso de sódio e baixa ingestão de fitoquímicos alteram a expressão de genes inflamatórios e protrombóticos. Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Antioxidantes e ácidos graxos podem proteger o cérebro via expressão de genes neuroprotetores. O poder das escolhas diárias. A parte mais revolucionária da epigenética é saber que você não é refém dos seus genes. Seu DNA pode até carregar a predisposição para certas doenças, mas seus hábitos decidem se esses genes serão ativados ou não. Essa ciência nos dá uma mensagem poderosa: seus hábitos cotidianos moldam seu destino biológico. Você está ativando genes que promovem saúde ou inflamação? Regeneração ou envelhecimento precoce? Isso começa no prato. Epigenética na prática. Como comer para regular seus genes? Aqui estão práticas alimentares simples com impacto epigenético positivo. Priorize alimentos in natura e minimamente processados. Frutas, legumes, grãos integrais, sementes e raízes são ricos em nutrientes que regulam positivamente seus genes. Coma a variedade de cores no prato.
Cada cor de alimento representa diferentes fitoquímicos que conversam com seus genes de maneira única. Inclua vegetais crucíferos toda semana: brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas, couve-manteiga, rúcula, agrião, nabo, rabanete, mostarda, folhas e sementes. Observação: moderação para quem tem problemas de tireoide, pois vegetais crucíferos crus contêm substâncias chamadas goitrogênicas, que podem interferir na absorção de iodo pela tireoide, especialmente em pessoas com hipotireoidismo. Cozinhar, no vapor ou levemente refogado, reduz esse efeito. Evite ultraprocessados e açúcar refinado. Eles desregulam sua microbiota, inflamam seu corpo e favorecem a expressão de genes associados a doenças crônicas. Reduza gorduras ruins, aumente boas. Substitua frituras e óleos refinados por azeite, abacate, castanhas e fontes naturais de ômega 3. Beba chá verde e cúrcuma com pimenta. Compostos como EGCG e curcumina têm efeito epigenético direto, especialmente anti-inflamatório e anticâncer. Alimentação, mente e emoções, um elo epigenético sutil. A epigenética alimentar também afeta a forma como seu cérebro regula emoções. Alimentos pró-inflamatórios favorecem a expressão de genes ligados à depressão, ansiedade e déficit cognitivo. Já alimentos anti-inflamatórios, ricos em antioxidantes, fortalecem a neurogênese e o equilíbrio emocional. Inclusive, há estudos mostrando que dietas saudáveis melhoram a resposta de genes envolvidos na produção de dopamina, serotonina e BDNF, uma proteína essencial para o crescimento de novos neurônios. Conclusão: você é o designer da sua saúde. A epigenética alimentar nos convida a olhar para a alimentação como uma tecnologia de programação biológica. Cada mordida é uma instrução bioquímica, moldando a expressão dos seus genes, para o bem ou para o mal. Mais do que contar calorias ou seguir modismos, o segredo está em fazer escolhas que favoreçam sua biologia ancestral. Comida de verdade, colorida, viva, com história, com sabor e com intenção. Lembre-se, os genes carregam o potencial, mas você carrega o comando.